Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje eu estou aqui com você, minha querida aluna, meu querido aluno, para ver, conflitos atuais. O mundo está virado de cabeça para baixo. Guerra, conflito, né? E existe em tudo que é canto no planeta. Não preciso nem dizer para você. Isso aí você sabe, já manjou tudo, né? Chance de aparecer na tua provinha, lá em cima, né? Vai pro Enem, vai pro vestibular, sempre eles estão dando uma beliscadinha nisso aí. Então a gente vai tratar de dar uma olhada nisso aí, lembrando sempre você, conteúdo lá da frente C, certo? Então nós vamos começar, como não poderia ser diferente, por onde? Pela Ásia, né? Basicamente pelo chamado Oriente Médio. Gente, como o povo do vestibular gosta de Oriente Médio. Também, né? Região mais conflituosa que nós temos no planeta, quase que historicamente. E sem sombra de dúvidas, um dos conflitos mais marcantes, ele se dá entre Israel e Palestina, ou o conflito árabe-israelense. Mas é árabe-israelense ou é Israel e Palestina? Funciona assim o negócio, para você entender. Aquilo ali, aquela região do Oriente Médio, como a gente sabe, de uma ocupação muito antiga, né? Então, basicamente, nós vamos ter que em diferentes momentos, diferentes povos tomaram conta daquilo ali, né? Então, você vai ter ali território, o Império Turco Otomano, só para ficar aqui mais recente, que interessa para nós. Vai até a Primeira Guerra Mundial. Uma das características desse império, expulsou os judeus de lá, não vou com a tua cara, né? E a partir da Primeira Guerra Mundial, é a Inglaterra que toma conta da maior parte da região e percebendo aí uma necessidade, uma ansiedade do judeu pela Terra Santa, que seria Israel, eles vão forçando essa migração. Então, nesse período entre as duas guerras, muito migrante judeu chega na área. Hitler, Segunda Guerra Mundial, nazismo, persegue os judeus. O que acaba fazendo? Mais migração. Então, a região recebe uma quantidade muito significativa de judeus. Quando o final da Segunda Guerra Mundial, final do nazismo, holocausto, o mundo acordou e viu o que foi aquele desastre humano que aconteceu ali, criação do Estado de Israel, né? Que era uma região que durante muito tempo ali estavam os palestinos, a Palestina, né? Mas que nesse momento estava dominado pelos árabes, que com a criação do Estado de Israel não gostaram muito da situação ali, né? Então criou-se o Estado, a ONU fez isso, dividiu o território entre palestinos e israelenses, ou entre árabes e israelenses, e vocês estão aqui, né? Um certo tempo depois, galera se reuniu ali, um monte de países árabes, vamos atacar, né? Famosa Guerra dos Seis Dias. Expulsar essa galera, eles não são bem vistos aqui, né? Tem conflito que é bíblico aí por trás disso. Bom, resultado, quem foi expulso e perdeu o território foram os árabes aliados. Então Israel montou rapidamente um exército muito eficiente. Um certo tempo depois, Guerra do Yom Kippur, Dia do Perdão. Então agora nós vamos aproveitar, feriado judaico, vai estar todo mundo meio de boa, vamos pegar eles no pulo. Mais uma vez eles são expulsos, eles perdem a guerra e por outro lado perdem mais território. A partir desse momento houve uma tentativa de se fazer o quê? Diversos acordos de paz entre os dois povos, né? Mas geralmente, como está quase feito isso, geralmente com uma intermediação por parte do norte-americano, vem lá um extremista de um ou do outro lado e mela tudo, né? Então é um conflito que acontece e tem chance de ir muito longe ainda. Outro conflito interessante que aparece muito em prova aí é os curdos. Então o curdo é uma etnia que vive no Oriente Médio, principalmente ali, território da Síria, do Irã, do Iraque e assim por diante, né? 26 milhões de habitantes mais ou menos, mas essa galera, o que acaba acontecendo com eles? Eles não têm um estado para eles. Então, eles lutam, eles querem criar o país dos curdos, que seria o Kurdistão, né? Mas é claro que acaba acontecendo o quê? Ninguém quer perder território na região. Então, os países tratam de fazer uma perseguição sistemática, buscando um etnocídio, o fim dos curdos na região, né? Ora, os Estados Unidos invadem o Iraque, promete apoio ao projeto da criação do seu Estado, vira as costas e dão lá, mas são muito perseguidos e existe uma dificuldade grande, né? Guerra civil na Síria, bombando, tá feio o negócio lá, não é mesmo? Por conta do que? Primavera Árabe foi derrubando diversos mini-ditadores, né? Ditadores brancos do norte da África, entrou diretamente ali no Oriente Médio, que existia uma galera que estava no poder há muito tempo. O exemplo da Síria é o quê?
Bashar al-Assad. Pai dele, Hafez al-Assad, ficou no poder desde 1970 até 2000, morreu. O filho assumiu e está até hoje. Então esses movimentos da Primavera Árabe trataram de fazer o quê? Eles iam lá, o povo, e protestava. Tira esse governo, que esse governo é um governo, antes de tudo, corrupto, né? Diversos deles foram caindo. Na Síria, Bashar al-Assad soltou, basicamente, seu exército, sua polícia, sobre os manifestantes, numa violência política gigantesca. E ainda nós não conseguimos resolver esse conflito aí, né? Somado a tudo isso, nós temos tanto no território do Iraque, bem como parte do território sírio, a presença desse grupo, que é um grupo terrorista, que é o chamado Estado Islâmico, né? ISIS ou ISIS, se você preferir. Também é uma galera que percebeu, lá no Iraque, houve um vácuo político com a morte de Saddam Hussein, né? A Síria enfraquecida com sua guerra. Então eles querem criar um Estado Islâmico, um país, ó, filezinho, que siga todas aí as regras, por assim dizer, os preceitos dos sunitas, né? Encontram dificuldades, saem fazendo ataques terroristas em outro país em nome da chamada Jihad, né? Que é a Guerra Santa, e ali também é uma população que está sofrendo e sofrendo muito, né? Como uma consequência também dessa chamada Primavera Árabe, o negócio ficou muito feio lá no Iêmen, mais ao sul do Oriente Médio, onde nós temos uma guerra civil significativa. Da mesma forma que essa Primavera Árabe foi derrubando diversos governos, o que é que nós acabamos encontrando? Quando ela chegou lá na Síria, houve resistência. No Iêmen ela derrubou, né? Só que o Iêmen é de uma complexidade étnica muito grande. Agora que não existe mais um governo central, quem é que vai chegar ao poder, né? Então existe a disputa por esse poder entre diversos grupos de iemitas, né? Onde nós acabamos tendo o quê? Ora um chega ao poder, ora outro chega ao poder, mas que existe uma disputa, uma guerra civil que está levando hoje, sem sombra de dúvidas, né? O maior desastre humanitário que nós temos é representado justamente pela guerra civil do Iêmen, onde você tem o quê? Parte significativa da população está sem eletricidade, sem água tratada, e as doenças vêm tomando conta de tudo, né? Ninguém ouve falar muito do Iêmen, né? Nós temos outras preocupações, por assim dizer, mas a situação lá, ela é uma situação mais difícil, né? Mesma coisa vai acontecer, por exemplo, lá no Afeganistão. Lá são os talibãs, né? Os estudantes de religião. Então, durante a Guerra Fria, foi lá a União Soviética e criou um regime de apoio alinhado à União Soviética, né? O grupo não gostou, foi apoiado pelos Estados Unidos, os chamados mujahidins, e começou uma guerra civil no Afeganistão. Final de tudo isso, eles acabaram vencendo essa guerra civil, expulsando basicamente esses soviéticos de lá, e esses grupos chegaram ao poder. Entre um desses grupos, né, que daí começa uma guerra civil, quem que vai pegar? Foram justamente os talibãs que assumiram lá. Entre esses talibãs estava quem? Uma figura chamada de Osama Bin Laden. Sabe do que eu estou falando? Quando nós tivemos o 11 de setembro, automaticamente quem foi? Foi o Bin Laden. Aonde que ele está? Ele está lá no Afeganistão. Vamos buscar ele. Então, outra guerra no Afeganistão, aí uma invasão norte-americana. Não conseguiram encontrar ele. Problema eterno de todo mundo que consegue ou que busca invadir o Afeganistão é o quê? É basicamente a grande conjunto de montanhas, que só os caras se viram ali dentro, né? Uma estratégia militar não acerta eles. Caçaram o Bin Laden, foram achar ele lá no Paquistão. Ao lado de uma base militar, fizeram uma operação, né? Grande exército norte-americano, né? Infalível. Cataram o cara de lá, jogaram no helicóptero em alto mar. Vai lá dar comida para os peixes, né? Desapareceu isso. E o Afeganistão que estava em guerra? Bom, agora vocês se virem aí, ó, que eu estou indo embora. Tá? E até hoje ainda existem conflitos e conflitos significativos. Então o que nós acabamos encontrando aí? Sem sombra de dúvidas, Oriente Médio sempre conflituoso. Mas não é exclusividade deles, né? Nós encontramos, por exemplo, aí, questões, e daí no caso do continente africano, nós estamos mais tendo questões relativas a etnias. Essa galera da África, ela é uma galera que eles viviam muito bem, muito legal, né? Banda de gente, um monte de etnia, grupos diferentes, mas que conviviam numa certa harmonia.
Chegou uma hora, o europeu lá quebrou toda aquela lógica interna de organização e criou através da Conferência de Berlim, mais ou menos a divisão política que nós temos hoje, né? Criação dos países, dos estados modernos, na África também. Só que não obedeceu à lógica antiga. Muitas vezes nós temos o quê? Muitas vezes nós acabamos tendo aí, que dentro de um mesmo país, grupos completamente diferentes etnicamente. Quando você tinha uma Europa tratando de mandar nessa galera, é assim que funciona, esses grupos ficaram... Acabou a festa. O europeu perde significativamente o seu poder político e geopolítico a partir da Segunda Guerra Mundial. O que nós acabamos encontrando? Disputas de poder, disputas étnicas. Eu não aceito ser liderado, que o outro esteja, que é diferente de mim, no governo. Então, por exemplo, essa realidade nós vamos ter aonde? No Congo. Essa realidade nós encontramos no Sudão do Sul, que recentemente, né, acabou surgindo, por assim dizer, conhecido como o país mais novo do planeta, o Sudão do Norte, entre aspas, não existe essa denominação, basicamente formado por árabes muçulmanos. Os negros do Sul fechou o negócio direito, disputa pelas reservas de petróleo, acabaram aí criando dos países o que não acabou com os conflitos, porque principalmente Darfur eles começam e continuam muito significativos aí. Conflitos que nós encontramos também nos mesmos moldes na Nigéria e também na Líbia. Então fica com isso na sua cabeça, sabe? Parte significativa desses conflitos africanos, eles são conflitos o quê? Que eles têm esse componente étnico criado pela desorganização formada, pela quebra de uma lógica que ali existia, pelo colonizador europeu. E daí, como se não bastasse tudo isso ainda, o que é que nós temos ainda? A Europa, ela tem conflito, mas os europeus não são os civilizadores, não sei o quê, mas ali a confusão também não está muito tranquila, né? Recentemente, um conflito que chamou a atenção na Europa foi na península da Crimeia, lá na Ucrânia. Então, a península da Crimeia, ela uma hora era propriedade dos soviéticos, foi cedido à Ucrânia e assim por diante. Recentemente nós tivemos uma eleição que não agradou muito os ucranianos de forma geral, né? E nós tivemos que a Crimeia, por assim dizer, aproveitou uma eleição para dar um bote, né? A maioria da parte que era da população que tinha sua origem russa tomou o poder, automaticamente se desligou da Ucrânia e hoje eles são membros da chamada Federação Russa. Só que a Crimeia é uma península muito importante por conta de que ali se encontra uma parte muito significativa da frota mercante, da frota de guerra da Rússia, né? E tendo isso como aliado, acabou gerando o quê? Problemas muito grandes. Problemas que nós encontramos também na velha e boa Península Balcânica. Ali existia o quê? Também uma influência muito forte do socialismo, uma ditadura que não respeitava as diferenças étnicas. Então nós acabamos encontrando o quê? Nós acabamos tendo que, com a dissolução da União Soviética, automaticamente começou essas disputas étnicas, conflitos, perseguições, etnocídio. Agora parece que deu uma suavizada lá, tranquilo, né? Nós temos o quê? Ainda a questão da Armênia e do Azerbaijão, também um conflito, basicamente por disputa territorial, né? Mas que é, por assim dizer, um conflito que também ele não tem chamado muita atenção. Então, o que nós temos de tudo isso? Tá? Perceber que hoje, de uma forma muito geral, existem conflitos e que são conflitos muito grandes no nosso planeta. Nós estamos ainda a uma distância também muito grande de conseguir, por assim dizer, uma paz no nosso planeta. Tá? Tomar cuidado, como eu já falei para você. Esses conflitos eles são muito significativos e principalmente os chamados conflitos do Oriente Médio, eles são conflitos que sempre estão tratando de aparecer nessa chamada, ou nesse chamada prova de vestibular principalmente, né? O Iêmen se destaca hoje, atenção, muito cuidado para o Iêmen, né? A Síria em menor quantidade, e também o velho conflito entre árabes e israelenses, sempre ele é um conflitinho que também vai chamar a atenção e chamar a atenção em grande quantidade. Beleza?
Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço para você.